Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Sabe aquela pergunta que nunca foi respondida? Pois é, essa e outras dúvidas vão ser tiradas aqui no programa Fala Sério, um espaço onde vamos debater sobre os mais diferentes assuntos com quem já passou por eles. E para começar, o assunto de hoje é a gravidez na adolescência, e eu acho que a Isa pode começar nos contando experiências, dificuldades, enfim, fica bem à vontade, e a psicóloga está aqui também para nos ajudar. Eu acho que no meu, né, no que aconteceu comigo na minha experiência, na primeira gravidez faltava um mês para me fazer 15 anos para ganhar. A pior coisa para mim era entender o que estava acontecendo, que a partir daquele momento eu não era mais a pré-adolescente, eu era a mãe, né, e me visualizar. Tanto que eu não tinha medo de ser a mãe, eu tinha medo da dor do parto, né, não tinha medo da criança, até porque eu não entendia que eu teria uma criança. Eu entendia que eu ia ter que entrar para um hospital, passar por um procedimento que eu não sabia o que era. Então foi muito complicado. E o preconceito muito grande. Eu tomei pedrada nas costas, de vizinho. Gente que não deixava mais eu chegar perto das filhas, que eu era má influência. Imagina o ano de 97. Não era... Hoje em dia a gente sai na rua, a gente vê, né, gestantes novos, tu acha até bonito, comum, né? Então, mas naquela época não, tu era um ET. Saía na rua, todo mundo te olhava, te apontava, e a partir daquele momento tu não era mais nada, tu só era a adolescente que tinha ficado grávida muito nova, muito novinha. Aí todos os adjetivos naquele momento era tudo de ruim que podiam botar em ti, tu era naquele momento. Então foi muito complicado. Depois, tudo bem, tudo tranquilo, aprendi sozinha, aprendi com a família, tive muito apoio da família. Ainda bem, porque senão não sei como é que seria. Mas tive que aprender a me domar, né? Tive que aprender a entender instinto, porque o instinto te fala, só que às vezes tu não entende o que tá te mostrando, né? Eu com 14 anos, às vezes o meu neném tava chorando e eu tava embalando ele. Alguém tinha que chegar pra mim e dizer, ele tá com fome, né? E aí eu pensava, por que eu não pensei nisso? Não pensei nisso porque eu tinha 14 anos. 14 anos, não estava preparada. Não estava preparada. Já depois, na outra gravidez, já estava com 18, né? O mesmo pré-julgamento, pior, porque as pessoas te olham e dizem assim, tu já tinha um filho e tu teve outro, né? Aí a ajuda já não é tão grande, porque errasse uma vez, errasse duas, porque tu quis, né? Enfim, passei muito mais trabalho na segunda gravidez, em termos de falta de ajuda, falta de dinheiro, problemas familiares, muita coisa. Depois, com 21, mas eu já estava casada, tive uma gravidez tranquila, casada, estável, estabilizada, com apoio, uma casa montada, carro na garagem, tudo certinho. E meu filho mais novo agora tem 5 anos. Totalmente estável também, totalmente estabilizado. O oposto é a Adriele, né? Sofreu esse preconceito também? Sofri. Tu acha que mudou bastante ou não? Continua bem parecido? Acho que depois que a gente entra na maternidade, parece que a gente entra numa bolha, assim, né? Não tem outra definição. Tu entra dentro de uma bolha, porque é exatamente como ela disse, as pessoas te veem de uma forma totalmente diferente. Tu não é mais aquela pessoa, as pessoas que tu te relaciona não são mais as mesmas, tu não tem mais o mesmo tipo de relação, tu pode estar com as tuas amigas, elas podem estar falando sobre tudo que acontece na vida delas, tu tá aqui, ó, tem que chegar em casa, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que dar banho, eu tenho que fazer dormir, eu tenho que ver os remédios, tudo muda, assim, sabe? É uma coisa, mudou. Eu me recordo, assim, em seguida que a minha filha nasceu, acho que foi no primeiro final de semana em casa, e eu pensava assim, não é só esse final de semana. É esse, é o próximo, não tem mais folga, sabe? Não é mais aquela coisa que tu consegue desligar e dizer, não quero mais fazer isso. Tu tem que fazer isso, tu tem que abraçar a causa, sabe? Eu sofri muito preconceito, eu sofri preconceito dentro da minha família. Até hoje eu sofro preconceito.
Então, tipo, as pessoas te olham na rua, assim, sabe? Tipo, eu tô levando a minha filha pra escola e eu tô vendo as pessoas me olhando, tipo... Ai, olha lá, sabe? E eu ainda tenho uma estatura pequena. Eu tenho 20 anos, mas eu, tipo, as pessoas dizem, eu achava que tinha 14. E eu fico, tipo, não, tem 20. Então, tipo, as pessoas ficam te olhando, tipo, olha ela com uma criança, sabe? Parece que tu tá fazendo aquilo, parece que tu tá matando, tu tá trucidando alguém. Não, tu tá sendo responsável por uma coisa que tu fez, entendeu? Sim. Tá sofrendo, entre aspas, as consequências dos teus atos. Sendo que, na realidade, às vezes não são nem consequências, assim. Eu passei muita dificuldade no começo. Assim, na minha gravidez, eu tive depressão durante a gravidez. Eu não saía de casa, eu fazia só as minhas atividades normais, mas eu não gostava de aparecer. Eu não me sentia confortável, eu não tenho foto grávida. Não tenho, tipo, eu tenho foto da cabeça pra baixo. E tem uma foto, um mês antes de ganhar a minha filha, porque eu tava numa festa da família e me obrigaram a tirar foto. Mas eu não tenho foto grávida, eu sou, tipo... Até uma coisa pra mim é muito estranha, assim, sabe? Eu digo, um dos motivos de eu não querer ter outro filho é que eu vou me sentir muito injusta com a minha filha, porque eu vou querer tirar foto grávida. E eu não tenho foto da minha primeira gravidez. E eu... Tipo assim, a minha vida foi voltar ao normal agora, tipo, 2 anos depois que eu descobri que eu tava grávida. Demorou muito tempo, assim, pra mim realizar, pra mim... acordar para as coisas que estavam acontecendo, para mim parar de me julgar o tempo todo. Eu me julgo muito até hoje, eu me sinto mal até hoje. Eu sou uma das pessoas que mais me cobram, sabe? Não é, tipo, eu acho que a minha família me cobra, mas eu tenho aquela coisa, tipo assim, eu quero fazer as pessoas que falaram que eu era o errado, eu quero mostrar que eu sei fazer o certo e que eu sei fazer o diferencial, entendeu? Sim. Então eu acho que, tipo, é muito complicado tu sentir isso, assim, O sabe? acreditar, né? É, o acreditar. Eu acho que, tipo, às vezes eu consigo me colocar no lugar das pessoas que sentem preconceito. Eu digo, poxa, gente, eu também sofro um tipo de preconceito. E eu sei o quanto é ruim de sentir isso, assim, sabe? Tu não poder fazer nada e dizer pras pessoas mudarem esse conceito de ti. É uma coisa que me dói muito. Eu acho que as pessoas deviam mudar um pouco, parar de te olhar com essa cara, tipo, nossa, olha, sabe? E de repente querer te ajudar, assim, tipo, precisa de alguma coisa, tu quer algum auxílio, sabe? Eu ao invés de ficar, tipo... Só o tratar, né? Só o tratar feito uma pessoa igual a ti, já é uma grande coisa. É, porque tu é mãe, tu não sabe de nada, né? Tu é mãe, tu vive numa bolha, tu é santificado, tu não pode ter uma vida, tu não pode viver fora daquilo ali, tu não pode viver fora da maternidade, tu tem que viver sempre cuidando da criança, tu tem que viver fazendo tudo pra criança, tu não pode ser... Sabe? A Isa, a Adriele, né? A Mariana, tu tem que ser a mãe. 25 horas por dia, né? Tu tem até 1 hora a mais de trabalho, tu não tem nem as 24. E por que será que existe tanto esse preconceito há tanto tempo e ainda a Adriele nos mostrando que existe esse preconceito? Eu acho que uma das coisas assim, bem importantes da gente pensar é que isso já vem, né? Pensando assim, em épocas bem anteriores, a gravidez sempre representou uma relação sexual. Antes de um filho, uma relação sexual. E acho que esse preconceito, tão jovens, né, adolescentes, e evidenciando essa relação sexual, entra em contato com uma sociedade não preparada para fazer uma outra leitura, né? E eu acho que tanto a Isa quanto a Adriele, elas trazem um depoimento de algo que em algumas pesquisas aparece, na adolescência, mães, pais, em geral mães, responsáveis mesmo adolescentes. Porque o que se espera? Que na adolescência não se comprometam com o seu filho. E muitas vezes nós vamos, exatamente no exemplo delas, nos deparar com uma resposta bem diferente. Sim. E eu acho que uma das coisas bem importantes para salientar, e acho que a Adriele traz esse dado também, a Isa trouxe também sobre outro ângulo, é de que elas passaram por 2 fases de muita turbulência. Uma coisa é a própria adolescência, e outra coisa é a maternidade. Então, na verdade, quando se engravida na adolescência, se passa por 2 períodos de muita turbulência afetiva e de contexto, né? Como tu colocou, as pessoas mudam, com certeza. Quem era mãe da Adriele não é só mãe, agora é a avó. Quem era a irmã é a tia também. Então, inevitavelmente, quando se engravida, se muda a vida das pessoas que estão em volta também. E isso, elas não pediram para mudar, elas, na verdade, tiveram que entrar nessa adaptação. Então, eu acho que tem algumas questões que mobilizam todos que estão na volta, não só,
né, a própria grávida, né, e o próprio contexto em si menor, mas também os contextos da volta, a sociedade em si, como tu colocasse, né, Isa, e a Adriele também trouxe, assim, a exclusão, né, não querer ver, não querer aceitar uma situação que é uma realidade, né, é a sexualidade na adolescência, né, que está aí. Então, acho que tem esse dado bem evidente. Eu estava, inclusive, pesquisando algumas coisas na internet, e onde tem a opinião de várias pessoas e falando que, como a educação acaba não mudando, quando acontece, elas não estão preparadas para isso. Não estão nem um pouco preparadas para isso. Aqui eu trouxe alguns números também de adolescentes que, por causa disso, têm que parar os estudos. E é um número bem significativo. São jovens entre 15 e 17 anos, e de 414 mil jovens, só 104 estudam. As outras, por N motivos, têm que parar. E aqui a Adriele nos comentou que é o contrário, ela está estudando e pretende continuar estudando, né? Eu tô no segundo semestre de História, bacharelado aqui na Federal de Pelotas. E, tipo, isso realmente veio de exatamente essa coisa que eu falo de querer mostrar o diferente, sabe? De não querer as pessoas ficarem, tipo, exatamente isso que ela falou, que ela sofreu preconceito na segunda gravidez, eu fico pensando, sabe? Porque é aquela coisa, eu nunca fui a ovelha igual da minha família, eu sempre fui a diferenciada, assim, eu não falo nem que eu sou a negra, porque, né, eu sou a laranja com bolinhas neons, porque é totalmente diferente de todo mundo. E aí, eu disse assim, não, a minha mãe também teve filho cedo, meu irmão mais velho, ele é fruto, né, de filho de gravidez na adolescência, e a minha mãe conseguiu estudar, hoje ela é formada, trabalha, tudo mais, né. Até comentei com a Isa que ela é exclusão da exclusão da exclusão dos casos, que até hoje ela e meu pai são casados, desde muitos anos. E ela conseguiu, ela terminou a faculdade, tipo assim, a minha mãe sempre também, posso dizer que ela me influenciou muito em dizer que, tipo, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ir pra frente. E isso também veio muito de mim, porque eu estudava na minha cidade, só que não era aquilo que eu queria fazer. Então, tipo, assim, eu tenho que ir atrás do que eu quero, porque eu não vou dar frutos de uma coisa que eu sei que não é o que eu quero pra mim. Então, eu fui atrás, comecei a procurar, pesquisar faculdades, cursos diurnos, né, que era o meu curso que eu queria, pesquisar, tipo, escolinhas, essas coisas. E eu demorei um tempo, eu passei um semestre indo e voltando semanalmente de Pelotas, eu vinha 2 vezes por semana pra cá. E eu vinha e voltava no mesmo dia, porque eu tinha minha filha pequena, e lá eu consegui colocar ela na escolinha, adaptei e tudo mais. E aí agora, no segundo semestre, que agora vai fazer 1 mês que eu tô morando aqui, aí agora que eu tô conseguindo me ajeitar, assim, daí mora eu e ela. No caso, a gente divide apartamento, é super tranquilo, assim. Tipo, fácil não é, mas é tranquilo, assim, eu consigo dividir as coisas da casa, as coisas da faculdade com ela. Tipo, se organiza uma rotina direitinho com a criança que tá aqui, outra mãe pra me complementar, a gente organiza uma rotina direitinho, a gente consegue no final do dia dar uma lida nos textos da faculdade. Tipo, daí eu me organizando eu consegui, assim, sabe? Mas demorou muito tempo, eu demorei quase 2 anos pra conseguir relaxar, assim, tipo, pronto, botei a vida, voltei a andar, entendeu? Tipo, voltei pra vida. Não sou só mais a Adriele a mãe, sou a Adriele pessoa. Porque eu não me sentia satisfeita, sabe? Eu me sentia incompleta, parecia que faltava alguma coisa. As pessoas só vinham pra mim. Depois que tu vira mãe, as pessoas sabem falar contigo de maternidade. Ninguém sabe te perguntar sobre outra coisa. Parece que tu não sabe de nada. Tu não olha jornal, tu não olha, não faz nada. Tu é mãe. Só troca fralda o dia inteiro. Tu acorda e tá trocando fralda. Quase isso mesmo. Não, sim, mas tipo, tu consegue te inteirar de outras coisas. Claro, tu tem outras vontades, né? Sim. Mãe é tão santificada. Tipo, mãe não faz nada, né, gente? Mãe só fica em casa. Mas foi aos pouquinhos, assim. Eu acho que vale dizer pras meninas que não precisa excluir nada da tua vida, entendeu? Só que as coisas demoram um tempo. Não adianta ter pressa. Eu também tive pressa. Eu me deparei, eu tive uma situação baque quando eu passei e não vim. Então eu acho que, tipo, aos pouquinhos tu vai reconquistando. Aqui e ali, tu vai tirando proveito de algumas coisas. Agora, eu acho que uma coisa que a Isa tem uma outra experiência, né? Sim. E é interessante também, assim, como cada perfil vai se ajustando de acordo com as suas realidades e poder se realizar dentro dessas realidades. Sim. Né? Porque a Isa parou de estudar, Eu né, parei de Isa? estudar. Eu fiz só o fundamental, fiz Uhum. assim, com muito custo, porque
Quando eu engravidei, eu tava na 7ª série, me parece, na 6ª ou 7ª série. E aí, então, eu já tinha né, o meu filho pequeno, mas voltei a estudar. Quando eu fui conseguir terminar o fundamental, eu já tinha minha outra filha. Então, eu levei assim, ó, de 8 anos de um fundamental, vamos botar que eu levei 12 para terminar um fundamental. Terminei o fundamental. Só que sempre fui aquela aluna assim, eu nunca precisei estudar para prova, eu sabia, eu tirava as notas boas, eu pegava tudo no ar. Então eu sempre tive tenho até hoje uma sede, que eu tenho assim uma impressão que eu deixei um pedaço para trás, que eu podia ter feito bonito da minha vida, que foi essa parte. Eu acho que eu tinha conseguido uma carreira muito bacana, tinha conseguido seguir. Mas não deu, peguei outro caminho e me realizei nesse caminho, me realizo até hoje. Né? Hoje a minha filha, hoje em dia, estuda, é faz muita coisa, ela é representante de turma, ela é líder de grupo escolar, ela é muito assim, então eu me vejo muito nela, né? O meu filho faz faculdade, então eu vejo no trabalho, tem que fazer, e eu fico, nossa, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então eu acabei né? Aí hoje em dia eu olho para os pequenos e digo assim, olha, você tem que fazer assim, tá vendo o que a tua irmã tá fazendo, tá vendo o que a tua irmã tá fazendo, vamos lá, vamos fazer também. E me realizo assim. Então a gente vai parar um pouquinho, a gente vai pro intervalinho rapidinho e já voltamos. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Pai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza, os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmoveis.com.br.
Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Estamos voltando para o segundo bloco e o assunto de hoje é gravidez na adolescência. Então, continuando o que a gente estava falando, exemplos opostos uma das outras, né? Que a Adri sempre estudou e continua estudando. Já a Isa teve que parar. Por que dessa situação? A maioria, na verdade, tem que parar de estudar, né? Eu acho que, né, pensando assim que com certeza ter um filho tem uma demanda muito grande, né? E até pelos depoimentos, né, tanto da Isa quanto da Adriele, e conjugar, né, a parte intelectual com algo que é totalmente afetivo, e não só afetivo, mas até de ordem, de disposição física, né? Realmente é difícil tentar conjugar isso. Então é mais fácil muitas vezes ser mãe num primeiro momento para depois aí pensar na vida profissional, do que exatamente viver o que a Adriele se dispôs, que é enfrentar essas duas situações, né? O que a gente vê hoje, e aí dentro de um outro, vamos dizer assim, grupo de mulheres, são mulheres que estão se preocupando com a vida profissional para depois ser mãe. Né? Por quê? Porque fica difícil mesmo conjugar, né? A gente sempre fala, que as mulheres têm essa tendência de dar conta de tudo, né? E acho que também ali a Isa estava colocando que ela não estudou, mas ela desenvolve um trabalho intenso, assim, né? De profissional, né? Dentro da área. E acaba se contentando com os filhos, e ela dá o exemplo que tu parou e incentiva eles a continuarem. E uma coisa bem importante que eu acho da época atual é que, vamos dizer assim, as pessoas que já têm uma caminhada de vida, uma idade, podem ir para a universidade. Sim. Né? Hoje esse caminho é possível. Em épocas anteriores era mais destinado aos jovens, né? Hoje não. Então, às vezes, tem pessoas que fazem a opção de iniciar o investimento profissional e depois ser pais, mães. Outros preferem, né, por N razões, aí, encaminhar a parte materna, paterna e depois. Então, esses caminhos me passa que hoje eles podem ter diferentes conduções, né? O importante é que as pessoas possam se realizar, né? Então, acho que hoje tem essas opções mais diferenciadas. Sim. Aqui uns dados que eu trouxe do DataSUS, onde diz: o número de casos de gravidez na adolescência no Rio Grande do Sul é maior que a média nacional. A cada 100 bebês que nascem, 22 são filhos de mães que têm entre 12 e 19 anos. O número no Rio Grande do Sul, eu fiquei chocada, assim. É bem grande. É bem significativo. Vamos ver aqui. Acho que é bom, importante a gente ressaltar da função que tu falou, tipo, da função materna também, né, que a gente tem, que eu leio muito sobre. Eu acabei, tipo assim, uma coisa que me ajudou muito também, quando eu tive depressão, a sair disso, foi começar a ler. E existe hoje uma função que fala que a maternidade, na realidade, maternidade lembra a mãe, né? A maternidade não é só essa via de escape, né, gente? A maternidade é 50 e é 50. Ela tem 2 pesos, 2 medidas, são 2 pessoas. Infelizmente, eu sou mãe solo. Não, tipo, aboli o termo mãe solteira da minha vida, porque mãe em estado civil não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu tenho ajuda paterna financeira. Mas eu acho que muito mais importante que a financeira é a afetiva. Porque a gente não faz a pessoa presente sem, né? Não adianta tu depositar tudo mais direitinho, tu não ser. Exato. Né? E então, assim, é muito complicado, assim, sabe? Eu leio muito e hoje eu vejo, tipo, eu sigo várias coisas na internet de pais. Eu já vi casos de pais deixarem de trabalhar, eu acho isso super legal, pra ficarem com as crianças em casa. E eu cheguei e disse, nossa, tipo, e as pessoas acham isso horrível, eu acho, tipo, cara, eu acho muito legal. Tanto o pai quanto a mãe é muito importante na vida de uma criança. Não é só um que faz a diferença, entendeu? Óbvio que lá na frente, com certeza o teu filho te vê como diferencial e com certeza a minha filha vai me ver, entendeu? Eu não sei como vai proceder daqui a um tempo, mas daqui a um tempo ela vai conseguir entender como... Mas, tipo, as duas pessoas são importantes, cada uma da sua maneira. Ninguém é mais que o outro. A única diferença da mãe pro pai, na minha visão, é que a mãe amamenta e gesta, o pai não consegue, né?
Isso aí já são coisas fisiológicas, a gente não pode... Então é muito importante a gente passar isso também, né? Sim. Talvez ela não tenha conseguido, não sei, mas porque não teve um segundo auxílio? Não, e eu fui mãe solo também, como tu diz, as 2 vezes. Tanto da primeira quanto da segunda gravidez. As 2 totalmente sozinhas. A primeira gravidez ainda o pai ainda se propôs, até porque quando ele soube que eu estava grávida, nós tínhamos terminado já o relacionamento. Sim. Então ele já tinha outra pessoa, já envolvia outras questões, né? Mas se precisasse, financeiramente o pai estava ali. Emocionalmente por um tempo sim, por outro tempo não. Era muito, né, diferente. Mas eu acho que aí entra o aborto masculino que a gente estava falando, né? Eu acho que esse é o aborto do pai, né? Não querer aquela criança. Eu sempre falei assim, não quiseram, da minha filha ainda foi pior, porque o pai não quis desde o início. Disse não e não, né? A minha filha foi conhecer o pai, ela já tinha 7 anos de idade. E ela não aceita o pai. E eu não forço ela a aceitar. Eu acho isso muito importante. Né? Eu acho que aí já vem uma outra função que seria a alienação parental, né? Tem Que isso. acontece muito isso. Às vezes acontece, tipo assim, das mães mesmo, né? Porque por a gente fazer essa criação, né? Tu acaba não quero contato, não sei o que, porque se eu tomei tudo por mim, vai ser tudo comigo e não vai ter ninguém. Eu acho que isso não, sabe? Eu também penso exatamente como tu acha. Quer ir? Vai. Da minha visão, sempre vai ter portas abertas, entendeu? Mas tu não pode prevenir a criança de ter aquilo, entendeu? Eu sei porque eu cresci com os meus 2 pais. Eu sei o quanto meu pai e a minha mãe têm o peso de importância um em cada circunstâncias, mas tem que haver a presença dos 2. Não tem como tu construir uma criança, sabe? Falta lá na frente vai faltar alguma coisa. Entendeu? Vai faltar uma afetividade, no caso, E né? acho que uma coisa assim bem importante pensar que essa realidade que vocês trazem é a realidade de muitas mulheres, né? De ter os seus filhos e serem, vamos dizer assim, elas, na verdade, as únicas de referência para a criança. E muitas vezes nos perguntam, né, em termos assim da área de psicologia, bom, como fica a criança quando não tem essa presença, né, do pai, quando fica prejudicada emocionalmente. E uma das coisas que a gente sempre pontua é o quanto, vamos dizer assim, a presença e o espaço que a mãe dá mentalmente para um pai é importante nessa relação com a criança. Não é necessariamente a presença física, como vocês colocaram. Às vezes eles fazem a manutenção financeira, mas não tem essa disponibilidade paterna. Sim. E isso não resolve para a criança. E muitas vezes uma mãe, né, mesmo sendo sozinha, ela abre espaço para se referir a uma figura de referência, pode ser avô, pode ser tio, mas masculina, para a criança poder também se identificar e considerar como um pai. Então isso é uma coisa muito importante, porque a gente saiu desse lugar que precisa da presença física. Quantas vezes as famílias estão juntas, as pessoas, mas não constituem uma família. Então, às vezes, tem mulheres que estão sozinhas com seus filhos. E seus maridos, exatamente, né? Sabe que eu conseguem tenho muitos relatos, assim. essa caminhada com Eu tenho os muitos filhos. relatos disso, que eu conheço muitas amigas que têm namorado, tem isso, tem aquilo. E elas reclamam, assim, tipo, pai, eu tenho essa segunda pessoa, mas se fosse a segunda pessoa, se fosse só eu, isso é a mesma coisa. E isso é muito difícil a gente ver, né? Porque eu acho que é pior ainda, porque eu acredito que essas mulheres, elas acabam nem tendo voz. Porque daí, se elas vão querer falar alguma coisa, elas vão dizer assim, mas nossa, tu tem o teu marido em casa, como é que tu quer dizer alguma coisa se ele tá lá contigo? Mas, tipo, ele estar presente não é ele ser alguma coisa. É o estar sozinho, o estar e o ser é totalmente diferente uma coisa da outra. Porque eu acho que assim, ó, ser pai não é uma questão de financeiro, é uma questão de pessoa, entendeu? Disponibilidade, de sentar ali, sabe? Às vezes eu chego muito cansada da aula, eu chego 6 horas da tarde e digo assim, vamos sentar, pensar um pouco na vida nossa aqui, olhar uma pra outra, desfrutar desse momento. E eu tenho que brincar, eu tenho que ter disposição pra brincar, eu tenho que ter disposição, sabe? Às vezes eu só queria sentar e ficar pensando, como é bom ficar sentado pensando nada. Mas tu tem que ter essa, sabe? Eu acho que ser mãe, tá, que é isso? A gente tem que ter aquele, tá aqui, tamo aqui, né? A gente, como a gente comentou quando a gente
conhecer ele na frente, tipo, às vezes a gente é ser mãe, a gente é chata. Ser mãe, tu é chata. Exato. Tu é chata porque tu diz não, tu diz que não sei o que, né? Ser mãe é ser chata. Hoje eu entendo quando a minha mãe fala, tu vê, eu digo, eu vejo, ser mãe é chata, né? E tipo, mas mesmo assim, ao mesmo tempo que a gente é chata, a gente é o porto seguro. Eu vejo isso muito na minha filha. Porque daí eu brigo e daí, tipo, ela fica, tipo, tá, e agora? Pra onde é que eu vou? Daí ela vem e me dá os braços, tipo, tá, mãe, não vou fazer mais, desculpa. Meu filho de 12, às vezes eu tô falando alguma coisa, né? E aí eu vejo quando ele sai, assim, ele assim, que chata. E eu digo assim, eu sou chata porque eu te amo. Exato. E aí ele só me olha, assim, só faz assim, Entendi, é isso mesmo. É o meu papel. Estamos aqui pra isso, eu digo assim. Por que não? Por que tanto não? Eu digo assim, porque é o meu papel. É te dizer não. Meu papel não é te dizer sim, sim, sim. Meu papel é te dizer não. E às vezes E o detalhe, eu ainda digo assim pra ele, o detalhe, eu posso te dizer não sem ter que te explicar o porquê não. Eu digo assim, curioso. Mas então é muito importante sim vocês mostrarem o lado de vocês tão diferente de idades e de experiências também. Eu acho que é bom mostrar para outras meninas que passam por isso e dar força para elas e mostrar que existem outras pessoas passando por isso também, porque às vezes tu deve ter te sentido tantas vezes sozinha e achando que era só tu isolada do mundo, né? Comentamos da solidão materna também. Solidão materna é um mal que atormenta todo mundo, né? Tu é mãe, tu tá lá, tu tá lá cheia de gente, tu tá aqui, ó, tu tá te sentindo sozinha. Comentei até que eu tenho um grupo de mães, assim, até mães da universidade mesmo, a gente comenta, a gente conversa ali entre nós, mas mesmo assim, às vezes tem dias que eu me sinto só. Porque eu tenho meus colegas da faculdade, mas, tipo, eu vejo que eles tipo, totalmente diferente do meu mundo, entendeu? Eles vão falando, esse final de semana nós vamos em festa tal, nós vamos não sei onde, eu fico aqui. Tipo, porque esse não vai ser o que eu vou fazer no meu final de semana. No meu final de semana eu posso ali dar um passeio no centro, levar minha filha na praça, alguma coisa assim. Mas muda, tu não é mais aquela coisa, sabe? Então, tipo, não é julgar, não tô dizendo que eles estão fazendo errado, eles estão certos, eles estão na idade, eles têm que aproveitar. Se eu não tivesse filho, eu ia estar fazendo a mesma coisa. Por que esse número tão grande? Por que tantas jovens adolescentes, né, grávidas hoje? Hoje não, desde sempre, né? E esse número acaba não mudando e a gente vê que ainda existe um número muito significativo. Eu acho que é uma resposta difícil, até porque ela vem de muitos anos, né? Eu vou tentar, pelo menos assim, contemplar um ângulo, né, diante de tantas possibilidades que eu acredito que realmente existam. Mas de pensarmos, né, que muitas vezes essa gravidez na adolescência, e aqui é um dado bem importante, assim, ela vem como uma tentativa, né, de dar um sentido, sabe? Para, às vezes, por mais que pareça atravessado esse sentido. Mas aqui eu vou entrar com um pouco uma visão mais psicanalítica de um inconsciente, que por mais que não esteja planejado, esse filho vai dar um sentido para essa família, para essa mãe, para esse pai, né? E isso faz com que muitas vezes esse sentido apareça até na forma como eles vão reorganizar a sua nova família, diferente da sua família de origem. Então, eu acho que existe, acho que quando se tem um filho, e aí planejado ou não, a possibilidade de se reeditar e de se ressignificar a nossa própria história, que eu acho que tanto uma quanto outra, elas são testemunhas disso. Eu acho que cada uma fez do seu jeito, por mais que, como foi colocado, os próprios pais foram adolescentes também, né? Mas é uma tentativa de fazer diferente. É claro que hoje a gente tem outras questões que, né, certamente fazem parte, seria a informação, seria a dimensão do que é estar grávida, como foram colocados, né, tanto por uma quanto para outra das colegas. Elas não tinham noção do que implicaria, né, o ser mãe. E isso realmente é algo que os adolescentes, na sua visão e própria da adolescência, mais onipotente eu posso, isso fica como um detalhe, que depois não vai ser um detalhe, né? Mas pega de surpresa, por quê? Porque não estão como podendo visualizar a dimensão, né, dessa condição de ser mãe. Mas com certeza esse filho vem com algum sentido.
né? E eu poder pensar, podemos pensar que na adolescência como um todo, porque tantos, né, jovens e adolescentes, às vezes é de pensar qual o sentido hoje da adolescência. Não é por nada que também é na adolescência, aqui elas estão falando de vida, mas também o índice de suicídio no Rio Grande do Sul com adolescentes é muito alto. Então, são dois movimentos importantes. Um fala de vida, de adolescentes que engravidam, e outro fala de morte, adolescentes que suicidam, né? Então, de pensar o quanto esta fase da adolescência, ela muitas vezes ela é bastante, vamos dizer assim, desconhecida pela sociedade como um todo. A gente tem as informações, mas se apropriar do que movimenta realmente a vida e a morte nesta fase é realmente uma questão em aberto. Mas a gente sabe que, países mais desenvolvidos, a gravidez na adolescência não é tão alta quanto na América Latina como um todo, né? Então, claro que eu acho que tem algumas condições que determinados contextos facilitam mais ou menos. Mas me passa muito, inclusive gravidez, em contextos rurais, que eu acho que é importante, o índice também é muito alto. Né? E aí muitas vezes vem como alguém que vai poder dar sentido para essa mulher que muitas vezes não tem esse acesso à educação, ao ensino, como outras mulheres que vivem dentro da área urbana têm. Então também tem essas leituras que a gente pode fazer entre a área rural e urbana, né? O quanto isso também faz, né, um diferencial. Mas me passa muito importante é o sentido que uma gravidez, que um filho pode dar, né, para uma mulher, né, ou para um homem, enfim, nessa etapa. Eu acho que isso é algo que na adolescência chama a atenção, a busca do sentido pela vida. Então... Uma coisa que mudou bastante, eu acho que a internet, de alguma forma, acaba ajudando, pois a gente conversou, eu e a Adriele, um pouquinho antes, e ela contou que ela consegue conviver com outras meninas que ela nunca viu na vida, não conhece, mas por causa da internet. E o que acaba facilitando, né? Porque tu acaba não te sentindo tão sozinha, eu acho. Diferente da Isa, que não tinha... Não, nem podia manter um contato com as outras da minha idade, por eu ser considerada uma má influência perante ela. Mesmo nunca ter tido problema com drogas, com bebida, um mau comportamento, não interessava. Eu era uma má influência para elas por eu fato de estar grávida. Tu conversando com essas meninas, de repente, naquela época, tu conseguiria mostrar de uma forma diferente, né? Tipo, exatamente como tu faz com teus filhos, tu podia ter mostrado para elas, tipo, olha, meninas. Com certeza. Não, é que a gente julga muito como um erro, mas às vezes, tipo assim, ó, às vezes eu vejo como a melhor, eu me vi muito nisso que tu falou, eu vejo como a melhor tirada que eu tirei, sabe? A Adriele de hoje não conhece a Adriele de 2 anos atrás. Então, tipo, a gente cresce muito como pessoa, e às vezes nosso maior erro, entre aspas, vira o nosso maior acerto, né? Porque é o que te motiva pra ir pra frente, né? A senhora diz que é mãe também, então a gente vê os filhos da gente, tipo, tu quer ser mais porque tu quer mostrar pra eles, tipo assim, ó, tu quer ser exemplo deles, tu quer que eles te olhem, tipo, aquela coisa meio super-herói. Então, acho que vale muito isso, tipo, o erro vira um acerto no final, né? Vale aí pras meninas não pararem a vida, irem sempre atrás dos sonhos. A Isa foi atrás do sonho dela de uma maneira diferente, é uma pessoa realizada, sabe? A gravidez, ela aparta o momento da vida naquele período, mas não apaga, sabe? Naquela chama que existe de ti, dentro de ti, né? Porque a tua vida é tua vida e a vida do teu filho é do teu filho. Eles são passarinhos, né? E um dia eles vão pra bem longe da gente. Então, infelizmente também eu vou ter que encerrar o nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada por aceitarem o convite, estarem aqui hoje. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, a partir das 6 horas da tarde. Beijo, até mais. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério!